E nós estamos começando a nossa quarta aula da mentoria das dívidas a investidor. E aí, como é que foi essa semana? Como é que está o controle das dívidas? Quais foram as fichas que caíram? Como é que vocês podem contribuir aqui com a nossa mentoria? Finalzinho de mês para início de mês, aquela questão de anotar, né? Anotar quais são as dívidas, deixar tudo, olhar para essa questão, porque tem muita gente que não olha para isso, né? Então, é olhar para essa questão. Então, é interessante isso. E início de mês, ir organizando tudo, pagando as coisas, né? E para a semana já vou deixar em atividade para vocês anotarem, né? Já semana que vem vai ter um mês. Para vocês anotarem quais foram as economias percebidas, ou melhor, quais os nãos que vocês deram para as despesas. Lembra? A primeira live lá foi sobre que não você está deixando de dar, e se você der, muda a sua realidade, o seu futuro. Ok? E hoje veio muito forte isso para mim, né? Eu falei, caramba, se eu não tivesse decidido já a aula de hoje, era sobre isso, eu ia fazer. Então, eu vou dar e um spoiler, né? A próxima aula nós vamos falar sobre isso. E eu espero que vocês contribuam muito sobre quais economias vocês passaram a fazer, quais os nãos vocês perceberam e começaram a dar, e mudanças de rotina vocês criaram para melhorar aí o saldo financeiro, né? Ter mais dinheiro no fim do mês. Quem quer mais dinheiro no fim do mês? Muito bem. E hoje eu vou falar aqui para vocês, né? Na verdade, eu vou, inicialmente, mostrar o INSS. Até 2017 eu fiz essa apresentação. Claro, e de lá para cá houve uma mudança significativa no INSS, na estrutura financeira mundial, na estrutura financeira do nosso país, na estrutura financeira da nossa casa, né? Meu salário, por exemplo, já vai aí em 7, 8 anos sem reajuste. A pandemia mudou muita coisa, mas eu quero que vocês entendam um pouco mais sobre o que é o INSS. Então, eu vou abrir aqui a apresentação para vocês perceberem. Se por acaso fechar a minha câmera, por favor, me avisem. Eu já fiz uma gravação e a câmera fechou e eu não sabia. Então, vamos a este aprendizado sobre o INSS. Deixa eu ver se eu estou compartilhando. Acho que ainda não, peraí. E compartilhar. Muito bem. Vocês estão vendo aí as imagens? Sim. Maravilha. Sim. Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre o INSS. Trabalhei lá por mais de 32 anos, foram 32 anos e 10 meses. E quando eu entendi sobre isso aí, até 2017 fazia outro sentido.
Depois da pandemia, mudou muita coisa. E muitas coisas também mudaram para mim. Mas eu acho muito importante você entender o que é o INSS. E a minha primeira pergunta para você vai ser: você sabe o que quer dizer essa sigla? Instituto Nacional do Seguro Social. Não era para ler, né, Milaninha? Não, não era? Era para você me dizer o que você sabia dessa sigla. Por favor, segue, leitora, por favor. Foi rápida, né? Foi mais rápida do que eu. Tudo bem, tudo bem. Então, é isto. No emblema da Previdência Social está escrito lá, ó, Instituto Nacional do Seguro Social. Então, e é o INSS? Você sabe dizer, Célia? E é o INSS para você? É uma segurança, né, que a pessoa tem depois que ela se aposenta, né, de continuar recebendo, né, um dinheiro, né, uma renda que ela tem depois que ela para de trabalhar, né. Você chamaria isso de uma renda passiva, então? Olha, de certa forma, sim, né, porque a pessoa não está trabalhando mais e ela está recebendo, né, certo que é o que ela pagou, né, é um dinheiro que ela colocou lá e agora ela está recebendo. Ok. Na verdade, o IE, a Previdência, já está escrito aí, ó. Instituto Nacional do Seguro. O INSS é uma seguradora. E eu vou provar para você que é. Então, vamos lá. Vamos passear um pouquinho sobre isso. Como calcula a contribuição? Neste ano de 2023, o salário mínimo é 1.320 e o teto é 7.507. Você sabia que existe um teto na Previdência, Célia? Então, eu não sei exatamente não, né, mas o que eu sei é que vou dizer assim, mais ou menos como meu pai recebeu, né, quando se aposentou. Ele tinha ele pagava até um pouco mais, né, por Não, conta a pergunta é só uma. Você sabia que existe um teto para pagar o INSS? Sim. Sim ou não? Sim. Então tá. Você sabe porque muitas pessoas falam assim, mas eu pago um absurdo. E aí, quando eu me aposento, não dá. Por que e não dá? Geralmente, quem paga sobre o teto da Previdência, essa pessoa geralmente ganha o dobro, ela ganha 10, 15, 20 mil. E ela não se dá conta de que não está sendo recolhido 20% do salário total dela, mas sobre o teto. E aí acontece, ela continua trabalhando, não faz outras rendas passivas, né? E aí, quando se aposenta, ela ganhava 10, 15, 20 mil, vai cair para 5 mil e alguma coisa. E aí ela vai falar, não dá, claro e não dá. Ela não presta atenção de que está sendo recolhido sobre o teto. Então, se ela ganha mais do que isso, ela vai precisar fazer o quê? Outros investimentos para que ela tenha lá no futuro uma renda que seja próximo daquilo que ela ganha. Porque na Previdência Social, o teto do recolhimento é 7.507.
Quando você aposenta pelo teto, vai diminuir aí o imposto de renda. Então, ninguém vai ganhar 7.507. Esta é uma realidade. A outra realidade, você vai tirar uma parte da sua aposentadoria, tem períodos que é cobrado e tem períodos que não é cobrado. Uma fatia para pagar o INSS. Quer dizer, daquilo que você recebe pode ser subtraído tanto o imposto de renda como um valor para o INSS. Por isso que ninguém vai ganhar 7.500. E quem ganha acima não vai ter um salário igual e ganha na ativa. Opa, deixa eu voltar aqui. Por isso, se ouve muito falar e não vai ser suficiente. E, na verdade, não vai ser mesmo. Por quê? Porque, de qualquer forma, mesmo que você ganhe 7.500, quando você aposentar, vai ganhar 5.500 mais ou menos. Aí já deu uma perda de R$2.000. Se você estava habituado a gastar 7.500 por mês, diminuiu 2.000. Então, você precisa ter o quê? Criar uma outra fonte de renda para cobrir esse valor. Esse é o começo da história da renda passiva. Então, aí está, em recolhe. Esse aqui, geralmente, é o valor de autônomos. Ele que é empregado tem uma tabela específica. Se você é empregado, a grande probabilidade é que seja descontado do seu salário uma parte desses 20%. Tem trabalhador que vai pagar 11%, tem trabalhador que vai pagar 9%, tem trabalhador que vai pagar 8%, depende da faixa de salário. Então, como empregada, você tem mais um benefício, porque você paga uma parte e o patrão paga outra parte para fechar os 20%. Poucos trabalhadores veem isso, porque não conhece o INSS. Se o salário mínimo é 1.320, existe outras alíquotas? Existe a alíquota de 11% para quem é facultativo. Ou para quem tem uma atividade, por exemplo, as domésticas, né? Ela já ganha um pouco, se ela tirar 20% do que ganha, vai pesar bastante. E o MEI, a doméstica pode ser MEI, a diarista pode ser MEI. É só entrar lá no Meu MEI e ver se a categoria do seu trabalho está inscrita. E aí estão estes valores, que são outras possibilidades de pagamento para o INSS. Então, o que acontece? Do salário mínimo é 1.320, então 1.320 é 100% do salário mínimo, assim como 7.507. Você vai recolher 1/5. Você não vai recolher o bolo inteiro, você vai pagar apenas uma parte do salário. E equivale a 1/5. 1/5 do 7.500 ou 1/5 do 1.320. Ai, Matilde, eu só posso pagar o mínimo ou o máximo? Não. Se você é autônomo e a sua remuneração mensal, né, o seu ganho mensal varia, você pode pagar 20% daquilo que você ganhar. Deixa eu só te pôr no modo avião o celular aí, senão ele vai ficar esses sinaizinhos, esse barulhinho aí incomodando. Pronto. Então, vamos lá. Se você recolhe sobre o mínimo 20%, no máximo você vai recolher
R$ 264. Vamos considerar que você é uma pessoa e paga sobre o salário mínimo. Quando você for receber, pulou aqui, vou lançar a página lá para explicar. Tá lá. Então, quando você paga o salário mínimo, vai ser guardado lá na sua conta de aposentadoria R$ 264. Está lembrado? Isso equivale a 1/5 do bolo, 1/5 do seu salário, respeitando o teto. Muito bem. O MEI, quando você faz o cadastro no MEI, eu vou mostrar a tela do MEI, a primeira contribuição deve ser 100% em dia. Isso também vale para o autônomo, para quem paga o carnê, para quem é... Vamos lá, a pessoa tem uma barraquinha, ela recolhe pelo carnê, isso aí também vale para o carnê. Porque, às vezes, a pessoa, quando vai pagar, ela acha de pagar março, em junho, está atrasado. No caso do carnê, é fácil, isso não vai acontecer, mas no MEI, isso vai acontecer. Por que isso vai acontecer? No MEI é gerado um boleto mensal. Então, você tem que pagar o primeiro. Você fez inscrição, você vai ficar de olho ali no seu PagMEI para saber qual é a data. Geralmente é dia 20 do mês. E vai pagar em dia. Esta é a tela que está lá, ó. MEI, a contagem da carência, quantidade de contribuições necessárias para ter direito ao benefício previdenciário, inicia-se a partir do primeiro pagamento em dia. O MEI, mesmo sem faturamento, deve pagar mensalmente a guia. O caso da DAS, caso a DAS não tenha sido paga até a data de vencimento, o MEI deve emitir e pagar um novo DAS, guia de pagamentos ou acréscimos e juros. Você vai pagar atrasado, você tem que pagar, tá? De qualquer jeito. Vai pagar os juros e não vai contar para a sua aposentadoria. Isso vale para o carnê, isso vale para o MEI. Então, quem é MEI, acompanha e vê direitinho o seu recolhimento. É muito importante a primeira em dia. Você pagou a primeira em dia, vai seguindo, de vez em quando esquece, paga atrasada, coloca em dia de novo, tá? Mas não deixa de pagar isso aí, vai se tornar uma dívida para a Receita. Quais são os benefícios assegurados pelo INSS e carência? Olha aí, ó, assegurado, é seguro, tá aí, ó, no meio a palavrinha, ó. Seguro, é um seguro. Aí está porque é um seguro, porque além da aposentadoria, né, todo mundo fala, eu pago minha aposentadoria. Só que no caminho, até você chegar aí, pode acontecer muita coisa. Você pode ficar doente, você pode sofrer um acidente, você pode ter um bebê. Se você trabalhar numa empresa, ela é responsável pelo salário de maternidade. Se você paga carnê, você vai no INSS, ele vai te dar o período, aí, os 4 meses de afastamento. E pensão, olha só, quantos benefícios ao se pagar o INSS? Poxa, já estava achando que não valia a pena, não é mesmo? Mas trata-se do melhor seguro e mais barato que você paga e com maior cobertura.
Se você entende isso, aí você paga o INSS mais feliz. Quanto você guarda? Vou fazer aqui um exemplo, né? Uma pessoa que ganha 2.000 por mês e ela paga 20%, então ela vai guardar R$ 400. Se ela ficar afastada por auxílio-doença, auxílio-acidente, cada um em sua regra, tá? Eu vou falar em geral. Então, quando você estiver afastado, no mínimo você vai receber 3 vezes o que você recolhe, ó. Você não vai receber 3 vezes 2.000, mas se você recolhe 200, 400 reais por mês, no auxílio-doença, você pode ficar afastado, você pode vir a receber 3 vezes o que você depositou. Então, o seu salário pode chegar até R$ 1.200. Como R$ 1.200 é menos e 1.320, você vai receber 1.320. Não pode pagar nenhum benefício menos do salário mínimo. Então, por aí, você já vê quanto benefício você tem. É igual o seguro de carro. A gente paga para não usar. Tá? Mas ele vai embora e você não vê mais. Aí não. Aí você paga e um dia você vai ver lá na frente. Aí você paga e pode precisar no meio do caminho. Também ninguém quer ficar doente precisando do INSS, mas é possível. E até quando eu pago INSS? Você paga INSS até se aposentar. Aposentou para, entre aspas. Se você se aposentar e continuar trabalhando lá na empresa, a empresa é obrigada a continuar recolhendo e você não vai ter direito a auxílio-doença. Mas, Matilde, no meu seguro, é um seguro, mas você já está recebendo um benefício. É uma questão e o pessoal briga muito, mas o governo não abre mão. Você já recebe para não trabalhar mais, porque essa era a ideia da aposentadoria, você aposentar e não trabalhar mais, liberar a sua vaga de trabalhador. Só que com o tempo, né, e quanto mais passa, menos pessoas qualificadas tem para as funções, então as pessoas continuam trabalhando. Aí, a hora que fica doente, vira um problema, porque se ela se afastar mais de 15 dias, ela não pode ir procurar o INSS, porque ela já tem um benefício. E não é possível ter aposentadoria e auxílio-doença, aposentadoria e auxílio-acidente, aposentadoria e pensão. Opa, salário maternidade. Se tiver maternidade aí na aposentadoria, está sendo aí uma Cláudia Raia, né, gente? Vamos combinar. Então, é isso. E qual é a outra hora de parar de pagar? Se você morrer. Se você morrer, e vai gerar o benefício da pensão. Se você estiver pagando até a hora da sua morte, vai gerar pensão. Ok? E aqui estão alguns dos meus canais. Você pode me chamar para tirar dúvida. Faço consultoria sobre recolhimentos para te ajudar a ver se está fazendo certo, recolhendo certo, se precisa arrumar alguma coisa nos seus recolhimentos. Bora lá. Eu vou parar a apresentação e gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, se
clareou alguma coisa, e essas informações que eu trouxe para você, se veio algo novo, um entendimento diferente sobre o INSS. O insight que veio aqui, né, é o que, na verdade, eu preciso mesmo fazer, e a gente vai procrastinando, né? A gente, no caso, eu. Esse é um ponto que eu tenho que melhorar muito na minha vida, né? A procrastinação, porque eu sempre deixo alguma coisa passar. E o INSS é a mesma coisa. No momento, eu estou trabalhando por minha conta, né? Ainda não abri o MEI, então eu deveria estar pagando, né, o INSS, né, por minha conta. Então, tenho que rever isso. Agradeço. Clareou alguma coisa? Fez sentido? Sim, total sentido. Total sentido. Por que pagar até aposentar? Até aposentar não precisa ser mês a mês. Por exemplo, agora vai mudar, né? Agora a aposentadoria, todo mundo vai por idade. Mas quando tinha o tempo de contribuição, inclusive por idade, era 15 anos, agora acho que vai para 18 anos. Se você completar a quantidade de parcelas para aposentar por idade, mas ainda falta muito tempo, quer dizer, eu já paguei 18 anos, mas ainda falta 10, 15, 20 anos para aposentar. Você tem que pagar alguns meses todos os anos para manter a qualidade de segurado. Então, é bom olhar lá na lei do INSS sobre qualidade, sobre carência. Essas duas coisas são muito importantes você saber. Por quê? Antes eu terminava essa apresentação dizendo que a pessoa ia recolher até aposentar. Até o dia e chegou na minha mesa, eu protocolava benefícios negados. O INSS negava o benefício, a pessoa ia lá na minha mesa. E o senhor chegou na minha mesa e foi entrar um pedido de recurso da pensão da esposa. A esposa morreu e ele foi pedir. Pasmem, a esposa dele esteve no INSS 6 meses antes para voltar a recolher. E o colega olhou e falou, nossa, minha senhora, a senhora tem sobrando tempo aqui. A senhora tem 18 anos pagos. E daí 4 meses a senhora vem aí e pede aposentadoria. Conclusão. Por causa de uma economia de 4 meses, o colega não orientou ela a pagar mais nada. 2 meses depois, ela morreu. E já tinha mais de 3 anos que ela não pagava INSS. Quando o marido foi pedir a pensão, não tinha direito. Por quê? Porque ela não estava mais coberta pela carência. Então, tomar muito cuidado com a carência. Olhe 3 meses no ano, um mês sim, um mês não. Não precisa pagar um ano cheio, mas não deixe virar um ano sem recolher. Se eu pagar 2 agora, então daqui um ano, antes de fechar o ano de novo, vai lá e recolhe mais 2, 3. Para não perder a qualidade de segurado. O nosso problema do brasileiro é que ele não lê a lei. E, infelizmente, esse senhor ficou sem a pensão. Ô, Matilde, eu falo que minha mãe é uma pessoa fora da curva, né? Que a minha mãe, olha que coisa interessante. Minha mãe, ela começou com
trabalhando num salão, né? Salão de beleza, fazendo unha, cabelo, bob, ela botava bob, com as primas dela. Depois ela decidiu abrir o salãozinho dela mesmo, né? Em casa. E ela começou a recolher o INSS. Olha que é recolher que fala, né? A pagar o INSS. Eu nem era nascida ainda quando ela começou. Ela tinha era aquele carnezinho laranjinha. Laranjinha, isso. E aí ela tinha um monte de carnê. E aí, Matilda, ela pagou, né? Muitos anos. Aí quando foi no ano de... Deixa eu ver, minha filha era pequena. Sei que teve um ano, uns... Deixa eu ver quantos anos ela está aposentada já. Acho que já tem quase 10 anos que ela está aposentada. Só que teve um período que teve uns, né? Como ela sempre foi autônoma, e teve um pouquinho de dificuldade de pagar o carnê. E aí, não sei se ficou 1 ano, foi 2 anos, aquela dificuldade. Mas aí ela conseguiu um empréstimo com uma pessoa, né, que andava em minha casa, pagou o INSS todo e, né, fim por fim, ela com 55 anos, ela se aposentou. Olha que bacana. Com 55 anos ela se aposentou e mesmo assim tem um comércio dela, né? Porque ela tem uma barraca de tapioca de beiju lá na minha cidade, Juazeiro, Bahia. E hoje ela recebe o dinheiro do INSS e tem o empreendimento dela própria também. E tem pessoas que ela ainda bota bob, algumas clientes antigas. Mas eu fico dizendo assim, meu Deus, minha mãe é uma mulher fora da curva, porque ela paga INSS, ó, pagava muito tempo atrás, há muitos anos atrás. E minha irmã, eu acho que minha irmã é autônoma também, ela nem paga o MEI. Minha irmã já vai fazer 40 anos esse ano. E minha mãe, há muitos anos atrás, antes de 82, que eu nasci no ano de 82, antes do ano de 82, ela já teve essa visão. Ela pensava a longo prazo. Não, como é que vai ser a longo prazo? Quero me aposentar, quero receber. Então, eu fico assim, falando sempre para ela, mãinha, senhora... Não é por falta de exemplo, né? Não é por falta de exemplo. Acho que foi assim, questão do meu pai, né? Meu pai, ele não pagava. Meu pai não pagava. Ele veio pagar com, acho que uns 2, 3 anos, uma coisa assim, Matilde, antes de falecer. E minha mãe não. Minha mãe, desde novinha, só E aí ela tem pagando a o pensão carnezinho dela. dele? Hã? Ela tem a pensão dele? Não, porque ele tinha outra, né? Ele convivia com outra mulher. Eu não sei se ela... Acho que ela recebe dele. Eu acho que ela recebe. Ou recebia um tempinho aí, quando ele faleceu. Mas ela não, mas minha mãe, eu fico dizendo, mãe, a senhora é uma mulher fora da curva, viu? Porque visionária, já pensava a longo prazo. Não, para você ter uma ideia, essas informações você não recebe no INSS. Você pode ir lá, poucas pessoas vão te esclarecer, e o INSS é um seguro. Porque não é só para aposentar, é para você ter seguro. Se você não puder trabalhar, como é que você vai fazer para ter salário? A empresa não vai bancar você, o seu negócio vai ficar parado. E assim, em 2019, a minha filha começou a fazer serviços, né? Prestar um serviço para a igreja. Em 2019, bem novinha, começou a pagar o MEI, tal. Aí teve a pandemia. Não foi em 2020, e aí o governo estava pagando aquele valor. E ela recebeu. Todo mês ela recebia R$600. Por quê? Porque ela pagava o MEI, ela contribuía. Olha quanto benefício em pagar o INSS. Agora vamos à outra parte, né? E a aula hoje é o INSS versus investimento. Você acabou de dizer que atualmente tem 2 fontes de renda, o trabalho e o INSS. Então, se alguma coisa acontecer no trabalho, ela tem uma renda passiva. Ela já não precisa trabalhar para receber no INSS. Se ela parar, ela vai continuar recebendo e recebe até morrer. Se você faz uma previdência privada e é um investimento, dificilmente você vai receber até morrer. Se você for lá e pesquisar, para você receber até morrer, os valores sobem muito. Então, é muito importante observar os investimentos que você vai fazer para ter a renda passiva. Quais são os tipos de investimento que você pode fazer com liquidez?
Tesouro Direto é uma das indicações para futura renda. E você pode fazer, refazer, aplicar, reaplicar, e aplicar e reaplicar durante os anos e tornando esse dinheiro um bolo maior, onde você poderá, depois de estudar sobre investimentos, onde você pode melhor aplicar. Então, para quem não tem muito conhecimento, Tesouro Direto é uma das formas. Muito se fala na previdência privada, tudo e vem na televisão e parece muito fácil, você está ganhando muito pouco. Então, para aumentar o seu ganho, tem que ter conhecimento. Hoje, o mercado trabalha com outras formas de investimento e o pessoal não conhece e se rebela contra. Por quê? Por falta de conhecimento. Aí, muitas informações sobre criptoativos, que é um pouco assustador. Quem não conhece, o desconhecido dá medo. E aí você fica no mercado financeiro brasileiro te remunerando pouco, porque você não conhece o mercado internacional. É falado, mas é falado muito sutilmente sobre o mercado internacional e não na TV aberta. Você não vai ver falando na TV aberta sobre aluguel de criptoativos, sobre investimento em dólar, sobre investimento em Ethereum. Então, é preciso buscar outros conhecimentos. Né? Como a Michele estava falando, e a mãe dela é fora da caixa, várias pessoas perguntam para mim, falam, mas nem... Domingo mesmo, eu estava uma pessoa aí e aparentemente é classe média alta, e ele reclamando do futuro, e nem chegou. Por quê? Porque ele não estuda sobre investimento, não trabalha para criar renda passiva e está esperando a aposentadoria. Então, é muito importante escolher formas que você vai ter dinheiro quando parar de trabalhar. Quando você parar de trabalhar, você precisa ter de 2 a 3 fontes de renda. Que ela pode vir de imóveis, que ela pode vir de fundos imobiliários, de dividendos, debêntures. Então, é preciso conhecer sobre isso para criar outras fontes de renda. A mais comum e conhecida é você ter um imóvel e alugar. Isso é uma outra fonte de renda. Você continuar fazendo a sua atividade e ter a aposentadoria e um ganho do trabalho que você está tendo na ativa. Alguma pergunta a respeito? Então, como eu estava falando sobre ela, eu não acrescentei mais isso dela, né? Olha, aposentada, tem um negócio dela próprio e tem 3 casas. Uma ela está morando, a outra está alugada e uma ela está se organizando para poder reformar, para poder estar alugando também. A mulher desenrolada, viu? A mulher Hoje sabe ela tá que é com viver 60, nessa terra. ela tem hoje 68 a 69 anos, mais ou menos isso. Não entende muito de questão de investimentos, né? Assim, na íntegra, ela não sabe muito disso, não tem quem oriente. Mas essa parte aí de empreender, de ter recursos, né? Ser visionária, ela é bem para frente. E aí esse senhor falou assim, mas eu não aprendi, eu não sei o que eu posso fazer para os meus filhos entenderem? Como é que eu vou ter certeza que meus filhos vão estar bem? Eu falei, olha, geralmente o filho olha muito como o pai gasta o dinheiro, né? Ele, meu Deus. Porque foi o que eu fiz. Eu copiei a minha mãe.
Então, em opiar a sua mãe, Michele, vai estar bem na fita. Então, estou pagando o MEI, né? Eu pago o MEI. Já começou, né? Fez sentido para vocês essa aula? E foi essa aula acrescentou para vocês? Qual o aprendizado desta aula hoje para vocês? Achei muito interessante você falar do INSS, é um seguro, né? É um seguro. Você está sendo assegurado. Porque, ó, a questão de doença, a questão do exemplo que eu dei da minha filha, né? Na pandemia, porque tudo parou lá, e aí o governo, quem estava pagando o MEI, o governo estava, né, pagando aqueles R$ 600, segurando ela. Então, foi bem bacana essa aí também, né, de fazer essa contribuição. Então, estava assegurada ali, por quê? Porque ela estava pagando o MEI, né? E a questão que eu falei da visão do longo prazo que minha mãe enxergava. Hoje eu sou nova. Hoje eu tenho 20 anos, 25, eu não sei quantos anos que ela começou. Foi com 25, 26, mais ou menos isso. Porque eu não era nascida, ela me teve, ela tinha 28 anos, então ela devia ter ali uns 25, 26. Então ela pensou assim: hoje eu tenho 25, mas um dia eu vou ter 50, vou ter 55, então deixa eu me assegurar aqui, né? E agora, graças a Deus, está aí sendo recompensada pela decisão que ela fez, né? E para você, Célia? Já vou até falar. Essa questão de ser um seguro, né? Muito veio assim como uma avalanche, né? Como a Michele falou, né? Porque a gente não tem essa noção, a gente não tem essa instrução, né? Eu trabalhei no RH, né? Eu devia ter essa informação, né? Mas realmente eu não tinha dessa forma, né? Eu sei para que serve e tal, né? Mas dessa informação assim, pá, isso é um seguro, né? Eu não tinha essa informação. E a gente sabe que, quando a gente trabalha na RH, a gente sabe que a gente usa muito, né, o INSS, né, porque toda hora tem alguém quebrado, toda hora tem alguém de licença e tal, né, mas realmente essa informação ficou muito mais clara agora, né? E tinha muita gente que, quando eu ia fazer o pagamento, né, também era uma atividade minha, né, no RH. Olha o olerite e fala assim: que porcaria, olha quanto de desconto aqui do INSS, né? Então fica ela revolta, né? Mas assim, não sabe que lá na frente vai ser o que vai salvar, né? Que eis a questão, né? A pessoa só pensa no presente, ela não pensa que os anos vão passar e vai chegar, né? A idade que você já não tem tanto vigor, você não tem mais forças para você trabalhar como antes. Isso devia ser ensinado mais claramente, né, para a gente. E a parte triste é isso, né? E ninguém lá no INSS vai se preocupar para você entender isso. Não vai. Por 2 motivos, tá? Não tem funcionário suficiente, então não dá para atender a demanda com toda a qualidade que merece. Né? E também o governo não tem interesse de você entender. Porque assim ele não pode falar e vocês não estão pagando, não é possível e não vai ter para todo mundo. Então é mais fácil em vocês, em nós, né? Também sou trabalhadora, né? Para não assumir, e ele poderia informar melhor os contribuintes. Então é isso, eu vou fazer um print aqui de nós, aquele sorrisão. Meu efeito está muito estranho. Espera aí, se eu mudar de posição aqui, Você vê se está melhor. no celular? Hã?
Você está no celular? Não, estou no computador. Então, pega a lanterna do seu Ah, celular lanterna, tá bom. para iluminar mais você. Ah lá, Peraí. a linha já morreu, né? Aê! Peraí. Ah, é mesmo, melhorou, viu? Aí, agora sim, e sabe, sabe. Ai, meu Deus, eu tirei lá, botei o WhatsApp lá. E sim, eu tirei o WhatsApp web. Então é isso, meninas. Gratidão por vocês estarem Muito boa aí. a aula, viu? Excelente. Gratidão pela troca. É muito bom. Eu fico muito contente quando eu passo uma informação e vocês não vão encontrar aí o ainda não, Verdade. né? É uma informação e eu recomendo duplica, né? Essa informação vai estar lá na Hotmart, né? Um motivo aí para vocês falarem para as pessoas ou para assistir a aula com a sua família, entende, aprende e faz. E tem que ser feito. Só assim mais pessoas vão ter mais facilidade no futuro. Sim. Minha nossa foto não vem, ela aparece em tudo, aí, mas não sobe. Quer fazer mais uma? Hã? Quer fazer mais uma foto? Eu vou fazer. Deixa eu só terminar de postar essa aqui. Eu vou encerrar aqui a gravação, e aí a gente faz a foto. Não vai embora, não, hein?